Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E hoje faremos um novo episódio case, um episódio que é um modelo que eu gosto bastante, sempre falo isso, mas que eu acho muito interessante, né, onde a gente conta realmente a vida real, né, o que acontece nas empresas e como essas empresas estão utilizando os serverless no dia a dia. E hoje é o dia da gente conhecer um pouco do que o Grupo Regaço faz com serverless. E para fazer esse papo, eu convidei o Alan Araia, que é o CTO, né, do Grupo Regaço, para conversar com a gente. Tudo certo, Alan? Como é que vai? E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado, Evandro. Obrigado por estar participando aqui. É um prazer, uma honra. Espero que o papo seja muito proveitoso e que todo mundo possa tirar muito proveito da nossa conversa. Bacana. Obrigado também aí por ter topado conversar com a gente aqui e compartilhar um pouco, né, desse case com os nossos ouvintes, né? E para começar também, como é de praxe, antes de entrar no tema e entender um pouco mais, né, do case de vocês, conta um pouquinho quem que é o Alan, né, um pouco da tua história, como que entrou nesse mundo de serverless, como é que foram nessas primeiras experiências, nessas primeiras interações com serverless. Perfeito. Bom, falar um pouquinho aqui de mim, então, eu comecei muito cedo na TI, desde os 16 anos, e entrei também no Grupo Regazo logo no início da faculdade, né? Passei de desenvolvedor a líder, gestor, sócio e CTO mais recentemente. E, bom, nossa abordagem com serverless no grupo começou com um hackathon, cara. Foi até engraçado, porque a gente, na época, em 2018, mais ou menos, a gente se propôs a fazer um hackathon para automatizar uma questão que tinha na época de escritório, vamos falar assim, que era o café acabar da garrafa térmica. Então, início da manhã, comecinho da tarde, a galera chegava para tomar café, já estava no final a garrafa, já tinha acabado, aí alguém tinha que se revezar para fazer, aquela coisa toda, era um escritório ainda pequeno. E a gente decidiu, se reuniu e falou assim, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer um hackathon aqui, trabalhar com tecnologias que a gente não lida no nosso dia a dia, pegar stacks diferentes, etc, para brincar. E surgiu o desafio e nós implementamos, então, um conceito ali de aquelas balancinhas de bancada que pesam aí alimentos, a gente meio que hackeou ela ali, fez um dispositivo usando Arduino e pesava a garrafa, também tinha um sensor de temperatura dentro da garrafa que a gente embutiu. E sabia então se estava com pouco café ali ou não, se estava frio, se estava quente, né? E tinha um Arduino que mandava esses dados para justamente funções serverless. Na época a gente trabalhou com Azure Functions, foi a nossa opção, e foi muito bacana, porque foi o nosso primeiro contato até então com serverless em 2018. E dali a gente usou, acho que Azure Functions, Azure Tables, alguns elementozinhos assim de serverless da Azure, integrou com um botzinho no nosso Slack para estar avisando a gente que o café tinha acabado ou estava frio. Então foi a nossa primeira experiência, assim, nosso primeiro contato foi num hackathon mesmo. Mas depois, logo no ano seguinte, acho que em 2019, aí sim a gente começou opa, isso aqui é muito legal, começamos a estudar, começamos a aprender sobre o assunto e trabalhar em projetos, começar a sugerir para clientes, mudar arquiteturas que a gente até então colocava os famosos microserviços ali nos front-ends de interações, de integrações, coisas do gênero, para trabalhar com servers. Então, foi o nosso primeiro contato. Legal, pô, muito bom e um baita exemplo, né, de como começar a estudar novas tecnologias e serverless especialmente, né, coisas que eventualmente nem são do trabalho, né, que vai resolver um problema do negócio, né, mas de uma forma divertida, né, e de uma forma útil também, né, para quem tá ali e aprender alguma coisa nova, né, que como foi o caso de vocês pelo teu relato, né, se tornou algo que passou a ser utilizado na empresa também, né? Então, pô, Sim, ótimo insight, ótima dica aí para a galera, inclusive, né? Para aprender serverless. para aprender É, server. muito bom. E como vai ser um episódio case, né? Sempre legal contar um pouco também do business, né? Do negócio Uhum. de vocês para conectar, né? Depois o que tu vai contar para a gente, né? Sobre as soluções técnicas que foram feitas, né? Usando serverless com o que isso resolveu ou melhorou, né? A vida do negócio. Então conta um pouquinho para a Uhum. gente o que é o Grupo Regaço e aí depois a gente entra mais nos detalhes técnicos. Tá bom. Falando então aqui do grupo, né? O Grupo Regazo é uma consultoria completa aí de mais de 20 anos de mercado.
Aqui a gente oferece serviços de hunting e outsourcing, de fábrica de software, sustentação e também consultoria e treinamentos técnicos. Dentro do grupo, além de ter esses serviços, a gente tem outras empresas, tem uma startup do ramo de logística, onde a gente desenvolve lá um WMS e a gente vende ele como SaaS, né? A gente vende esse produto como assinatura. WMS, para quem não conhece ainda o termo, é um sistema de gerenciamento de armazéns, de galpões aí, e lida com toda a parte operacional desse armazém. Bom, na Regazo, nosso foco são grandes clientes, né? Então, são clientes corporativos, onde a gente trabalha com problemas de grande volumetria de dados, onde a gente trabalha com problemas de integrações cloud e premises, até porque a gente tem um background muito grande de indústria, então a gente trabalha muito com o mundo premises, integração entre esse mundo premises e o mundo cloud, integrações complexas entre sistemas propriamente ditos, e do outro lado, né, na Smart Go, onde eu vou trazer, inclusive, aqui dois cases diferentes, e eu vou comentar um pouquinho de cases regados aqui em Smart Go. Na Smart Go, por ser uma startup e um produto SaaS, o nosso foco lá é muito disponibilidade. Disponibilidade, performance, aquele até meio que clichê quando a gente fala de serverless, pensar assim naquela ideia de escala, de pico, aquela coisa toda. Na Smart Go a gente tem exatamente esse problema. E o mundo, ou melhor, a utilização do universo de serverless lá dentro tem nos ajudado muito nesse caminho, né? Então, hoje a SmartGo ela tem um produto que ele é 100% cloud, e parte do nosso code base, ele é o code base, vamos falar assim, tradicional, de microserviços, de APIs e etc. E boa parte dele já está em serverless, utilizando aí vários produtos de cloud, né? Então, acho que no nosso papo aqui eu vou trazer, inclusive, justamente dois cases diferentes, né? Um pouco da Regazi e um pouco do SmartGo, para trazer essa visão bem corporativa e uma visão um pouco mais, não necessariamente de startup, mas bem pegada nesse conceito de escala, de pico, onde que a gente ganha com isso, e porque eu, na minha visão, acho que integrações é um grande ponto forte para começar o mundo de serverless aí. Legal, Alan. Já até anotei aqui algumas coisas para a gente poder explorar. E acho que vai Uhum. trazer dois cases realmente bem interessantes, né? Porque navego em mundos, digamos, bem diferentes, com desafios diferentes ali, né? Desafios diferentes. Que é bem interessante. Conta então o primeiro aí para nós. Quer começar por qual? Pelo Eu mais vou, tradicional ou mais. Isso, vamos trazer aqui um pouquinho vou começar do mundo Regazo primeiro. Então, falando um pouco da Regazo, como eu falei, ali a gente trabalha com projetos para grandes clientes. Então, a gente já teve cases lá utilizando serverless para resolver problemas de alta volumetria, com alto volume de TPS, problemas de dados. Então, a gente já teve um case muito bacana utilizando serverless com analytics mesmo, big data, e também, e é o case que eu vou trazer hoje, serverless para, por exemplo, controlar um fluxo, um orchestration flow, ou seja, um workflow de processos que a gente utilizou o design pattern Saga e implementou isso dentro de serverless. Então, vou começar falando desse carinha. Esse case é um case interessante porque é um case justamente com um cliente da área industrial, onde ele precisava gerar laudos de qualidade do seu produto. É um laudo extremamente complexo, muito técnico, e ele precisa agregar dados de várias fontes diferentes. Então, dados que vêm de um RP, dados que vêm de produtos, sistemas industriais propriamente ditos, e ele combina esse montoeiro de dados e produz ali no final um arquivo Excel e PDF, que basicamente é o laudo. Bom, para resolver esse problema, a gente usou uma abordagem serverless first, vamos dizer assim, né? Começamos com serverless. A nossa opção por serverless nesse projeto foi primeiramente por tempo de desenvolvimento. Por quê? A gente precisava implementar um controle de fluxo, onde a gente tinha que obter dados dessas diversas fontes, e essas diversas fontes, algumas delas a gente podia até obter em paralelo, mas na maioria eram sequenciais, onde o resultado de um era input para o próximo, para o processamento do próximo. Então a gente tinha que aguardar uma fonte retornar os seus dados para daí poder chamar a segunda fonte, a terceira e assim por diante. E nesse cenário, implementar isso, por exemplo, numa API tradicional, vamos falar assim, é, ia gerar que a gente chama assim, um processo de long running term, uma request que ela vai ficar rodando por muito tempo, e não é muito legal, porque ela pode falhar, pode cair, a API pode sofrer alguma coisa,
E nessa geração de laudo, a gente tinha que ter uma robustez muito grande. A gente tinha que ser muito tolerante à falha, se recuperar dessa falha e, caso fosse desastrosa mesmo, poder avisar ainda que realmente aconteceu um problema para que alguém retentasse o processo. Para isso, a gente estudou ali alguns padrões e certamente o padrão de Saga foi um padrão bem interessante que nos apareceu. E logo junto com ele, né, olhando para a cloud, na época a gente estava usando a AWS, apareceram as Step Functions como um casamento perfeito para aquilo que a gente precisava, né? E aí a combinação de Step Functions, Lambda e etc., cara, foi um sucesso para o projeto porque reduziu muito o nosso tempo de desenvolvimento. Tivesse que implementar um padrão Saga usando, codificando todo o Orchestration Flow, certamente a gente ia gerar bugs, certamente a gente ia gerar pontos de falha até então desconhecidos, ia ter que gerar uma implementação de código mesmo, longa, grande, né, complexa, de controle de fluxo, se um deu certo, se outro não deu certo. E com o uso de Step Functions, a gente trouxe o benefício do serverless ali, ou seja, a gente realmente pagava só por aquilo que estava consumindo, e pequenos tempos, porque as steps ainda elas são muito baratinhas, e ainda conseguiu um benefício de, vamos assim, low code, né? Porque você meio que vai arrastando e vai compondo o seu flow ali com a step. E para quem nunca trabalhou, assim, quando a gente trabalhou com esse case, eu me apaixonei por Step Functions. Saí dali um viciado em Step Functions. Porque é muito bacana, é muito fácil de mexer, é muito gostoso de trabalhar com elas. E o fato delas terem realmente poupado esse tempo de desenvolvimento, trazido para a gente robustez, trazido para a gente padrões de retry, etc., out of the box, ou seja, né, a gente arrasta, clica, configura e está pronto. Cara, foi muito bacana, foi muito gostoso realmente a experiência. Nesse case, não tínhamos uma grande volumetria de dados, mas quando eu digo assim, volumetria, a gente não gerava muitos laudos por dia, acho que 100 laudos, 120 laudos, não é grande volume de laudo. A questão toda era que essas diversas fontes, elas se tornavam, sim, muitas vezes, uma grande volume de dados das fontes. Então, a gente tinha ali JSONs trafegando de 6 MB, 7 MB de dados entre algumas dessas fontes, e no final a gente precisava processar tudo isso. O processamento, a gente até tentou usar lambdas, mas por uma questão de elas precisarem gerar o PDF, principalmente, não foi muito bem sucedido, porque o PDF usa fontes, usa detalhes ali que elevam demais a computação da Lambda e não nos davam um throughput bacana. Assim, ele demorava realmente muito para processar. Por vezes falhava quando o usuário escolhia uma fonte, escolhia uma imagem, escolhia uma coisa diferentona lá para pôr no PDF e gerava falhas para a gente. Então, a gente optou por essa parte do processamento final dos dados, colocar isso jogando num microserviço padrão, no Fargate. E aí foi bem legal, porque a gente conseguiu combinar o melhor dos dois mundos, né? Então, os servers, a robustez, o design pattern de Saga, a gente conseguia controlar quando dava erro, um retry, etc. E no final das contas, o processamento do arquivo, que era a cerejinha do bolo lá pro case, né? Então, esse é o primeiro case, não sei se você quer fazer alguma Bacana. pergunta, interagir sobre ele já, ou passo pro segundo. Não, eu até tenho, assim, porque que eu anotei aqui que eu achei interessante, né? Porque tu já falou já de cara que o driver foi tempo de desenvolvimento, né? Uhum, E isso, né, normalmente, né, quando a gente conversa com quem vai utilizar serverless eventualmente pelas primeiras vezes e tal, é justamente o contrário, né? Por tu ir para um mundo mais desconhecido, tu tende a beleza, eu acho que o tempo de desenvolvimento não vai ser o melhor, então eu vou fazer do jeito mais tradicional, o jeito que eu mais conheço, né? uhum, Para realmente ter o maior tempo de ganho, por mais que isso na prática talvez não seja verdade, né? Mas aquela sensação de uhum. que eu vou ser mais rápido fazendo aquilo que eu já conheço, geralmente é a melhor tomada de decisão. Então eu queria entender um pouquinho melhor como é que foi isso para vocês, que é sempre um ponto que eu gosto de perguntar, né? Como é que foi essa tomada de decisão? Tu já falou que foi drivado aí pelo tempo, né? Mas, Isso. mas como é que era essa cabeça? Era porque o time já conhecia já de serverless e já entendia que esse era o caminho? Ou foi nesse estudo mesmo? Vocês tiveram um processo para analisar diferentes abordagens? Legal, me boa tua pergunta. Eu vou dizer o seguinte, cara, o time não conhecia praticamente nada de Step Functions. A gente tinha alguma experiência com Lambda, alguma experiência com, vamos dizer assim, também pontos mais tradicionais de serverless ali, de processamento, mas com Steps não.
E foi durante o estudo de como resolver o problema ali, né, desenho de arquitetura, conversas internas aqui entre os nossos times, que a gente optou realmente por usar step functions ali para orquestrar esse fluxo. O grande viés, o grande motivador ali, como eu falei que foi o tempo, foi quando a gente comparou quanto tempo eu levava para criar um flow simplesinho em Step e quanto tempo eu teria que levar para programar ele de forma Uhum. tradicional, principalmente considerando que a programação, quando a gente está desenvolvendo para um cliente corporativo, ela tem muito boilerplate, ou seja, ela tem muita casca, ela tem muitos componentes anticorrupção, de integração, de separação de domínio, camadas, responsabilidades, aquela coisa toda, que podem até tornar o código mais fácil de dar manutenção ao longo do tempo de fato, mas elas também pesam no tempo de desenvolvimento. Né? Elas também te geram um tempo maior para chegar no resultado final. Então, quando a gente olhou para Step Functions, um componente que poxa, eu consigo arrastar da tela, fazer um drag and drop, criar um flow, interagir desse flow com APIs, receber chamadas externas via um API Gateway para ele, fazer com que ele cobre só quando ele está realmente executando, ele consiga esperar uma função externa me responder e nesse tempo não cobrar. Assim, a somatória dos prós foi tão alta que a gente olhou e falou, cara, mesmo que custe um pouquinho mais de tempo, vai compensar, porque só o fato da gente não ter realmente bugs, problemas de implementar um design pattern de saga na mão, já nos poupa da dor de cabeça futura. E aí, quando a gente pesou isso e começou a trabalhar com ele, foi meio que natural, assim, como eu falei, a gente se apaixonou porque foi muito natural, ele é muito fácil de trabalhar. Então, tem a primeira barreira, tem o susto, tem, puxa, uma coisa diferente, você realmente tem que se dedicar a aprender, mas tem muito material, muita gente boa, com conteúdo, os links, as referências são todas muito bem estruturadas, então, cara, eu acho que para quem quer embarcar nesse mundo, tem um problema parecido de orchestration aí, em qualquer cloud você vai encontrar serviços que provenham essas features, né? AWS, no caso, são as Step Functions, e elas são muito gostosas de trabalhar. Né? Quem usa assim uma vez, é meio que, como eu falei, se torna um viciado de querer usar várias vezes. E fica apaixonado, né? E acredito que o ponto de custo deve ter sido também um ponto importante, porque como tu falou, não é uma volumetria muito grande, então nesse caso tu manter instâncias rodando o tempo todo para isso, provavelmente, né, o custo no final das contas não ia ser o mais interessante, né? E, Exato. e, e também queria destacar um ponto legal que tu falou, foi sobre quando não utilizar também, né? Porque foi um momento que vocês entenderam que Lambda, né, para esse caso, não era a melhor opção, porque não estava trazendo o melhor desempenho, tanto em tempo Exato. de entrega, funcionalmente também e tal, né? Uhum. Só que ao mesmo tempo tu não precisou também ir para nenhum modelo extremamente tradicional, tu foi para um caminho onde tu utilizou o Fargate, para Fargate. ainda ter, né, um serviço altamente gerenciado, com escalabilidade Isso. também, para atender, né, todo o volume que tu precisa. Né? Então, acho que isso é um destaque legal também para quem está ouvindo. Né? Primeiro que não existe bala de prata, né? Nem sempre o Lambda vai resolver tudo. Né? Mas também, quando não Exatamente. vai usar Lambda, não precisa ser o mais tradicional possível. Tu ainda consegue estar num mundo mais parecido com serverless, né, digamos assim, Isso. para fazer, né, o trabalho. Isso aí. E o outro case, né, que eu queria trazer aqui, falar um pouquinho dele também, é um case da Smartgo. Daí, pegando indo naquele viés de picos e escala, então, o que acontece? Na Smartgo, a gente tem um WMS, e um WMS ele não vive sozinho. O WMS é um pedacinho, é um componente de uma empresa, e muitas vezes ele é o core, mas muitas vezes ele é orbitado por ERPs, por sistemas de TMS, de entrega, etc, etc. E você não tem hoje como operar um galpão sem poder integrar com o mundo externo, nota fiscal, são integrações de pedidos, são integrações de etiquetas, são integrações, diversas integrações que acontecem para poder trazer dados para dentro da operação e também né, levar esses dados para fora para esses sistemas satélites poderem de fato operar. E na SmartGo a gente começou com uma abordagem também aí por volta de 2020, por aí, de integrações mais pesadas, onde a gente tinha integrações com vários players, vários ERPs e etc. Por aquela nossa primeira experiência do próprio Hackathon, algumas experiências iniciais que a Regazo estava tendo ali, a gente já
naquela época começou a trabalhar com serverless dentro do Smart Go. Ali a gente está trabalhando com a cloud da Azure, então lá a gente trabalha com Azure Functions, Azure Table, outros componentezinhos ali, mas a essência é a mesma, são serverless da mesma forma. O que nós tivemos de ganho lá? Levando toda essa camada de integrações para fora, a gente primeiro tem essa questão do custo. Eu não preciso manter uma instância rodando o tempo todo para integrações que inclusive são sazonais. Inclusive as nossas integrações, algumas delas, várias delas na verdade, elas têm, elas dormem durante a noite. Porque, assim, tem vários e vários, eu acho que 80%, 90% dos armazéns não trabalham à noite. Não trabalham de madrugada, pelo menos. Trabalham ali até as 10 da noite. Muitos vão até meia-noite, em Black Friday, ou coisa do gênero, mas, assim, eles dificilmente madrugam porque eles já operam de segunda a sábado, às vezes de segunda a segunda, alguns aí que operam, né, de forma contínua, mas raramente eles têm 3 turnos. Né? São armazéns muito grandes. Mas os que a gente opera na Smart Go não são desse caso, então a gente tem períodos do dia que a gente simplesmente não tem nenhuma chamada, nenhuma request chegando no servidor. Então não tem por que eu manter, pagar para uma API estar disponível, pagar por uma série de recursos estarem ali, se não vão ser usados. Então, checkpoint one ali para usar serverless. Segundo ponto, a gente tem horários muito específicos de pico. Então, início de um turno, início da manhã ali, agora, né, de manhã aí a gente tem um acelerado de integrações, porque todo mundo chega para trabalhar, todo mundo quer rodar as integrações, todo mundo quer pegar pedidos, todo mundo quer dar baixa em alguma coisa. Finalzinho da tarde, ali, o comecinho depois do almoço, também tem picos sazonais elevados ali, onde a gente observa, por exemplo, saindo de uma volumetria de 400, 300 integrações por minuto para 1.200, 1.800, então mais que dobra esse número de integrações por minuto. E o serverless, nesse ponto, ele é um excelente aliado, porque a gente não precisa escalar APIs tradicionais, microserviços, containers, coisas do gênero. A gente consegue deixar tudo isso realmente em functions, tudo isso realmente em funções bem ad hoc, bem pontuais. A gente consegue ter um outro benefício também, que é criar pontos de processamento assíncrono. Então, está rolando uma integração aqui e ela não está consumindo grande parte do meu core de processamento, de operação do armazém. E, obviamente, estão em workloads totalmente separados, máquinas separadas, então um não sofre com o outro. Toda essa vantagem, né, de escala e de você poder desacoplar isso do seu core traz para a gente também, além de resiliência, disponibilidade, performance, que são os checkpoints que a gente vai ganhando aí, traz também para a gente assim, uma questão de melhor isolamento desse code base, ou seja, quando eu preciso fazer uma alteração muito pequena, muito pontual, que acho que pela característica do serverless, principalmente quando a gente fala de functions, né, de você fazer as coisas pequenas, de você tentar deixar ali realmente funções fazendo uma coisa só, ou poucas coisas numa função, quando você precisa alterar, isso também é muito mais rápido. Então, o teu tempo de manutenção, você ganha nesse tempo de manutenção, porque é um code base muito menor, com muito menos boilerplate, com muito menos camadas, você se preocupa em fazer aquilo que precisa ser feito. E ponto. Né? Então não fica enchendo de domais e firulagens e coisa e tal. Não que isso não seja importante, tá? O pessoal que está ouvindo aqui não me leve a mal. Eu não sou nenhum anti-DDD ou coisa do gênero, muito pelo contrário. Mas assim, saber que em functions, em serverless, pelo menos para projetos menores ou de integrações, compensa você deixar de lado um pouquinho isso e focar realmente em fazer aquilo que precisa dentro do serverless. Talvez em outros projetos full serverless, assim, com muito mais camadas, etc., isso seja realmente importante. Tem, inclusive, design pattern para implementar esses serverless, mas né, no nosso caso de construir realmente uma camada de integrações, onde ali não está a lógica de domínio mais completa que a gente tem. Ali está pegar um negócio, processar, fazer fan-in, fan-out, aquela coisa toda, e trazer isso para o core. Então a gente precisa ser enxuto. E para isso o serverless foi assim, não só uma excelente decisão, mas a gente tem colhido muitos frutos dessa decisão. E essa granularidade, né, além da velocidade de manutenção, como tu mesmo comentou, né, acho que tem uma questão também de tu mexer menos na maturidade da aplicação, tu vai mexer numa pequena parte também. Então, em termos de qualidade, né, a chance de quebrar algo muito grande, né, ou estragar,
também é reduzido no final das contas, né? Porque tu vai Com mexer numa certeza. pequena parte, né? Fica muito mais fácil de testar e validar que aquele ponto especificamente, né, Uhum. tá funcionando de forma adequada, né? É isso aí. Esse benefício da manutenção, por você estar mexendo num ponto pequeno, não tem um preço para o gestor, não tem preço para o líder a médio e longo prazo. Né? E o serverless, ele bem implementado, né, bem feitinho, você usando o serverless da forma correta, você tem esse ganho, eu acho que out of the box, ali, por natureza da forma como ele opera. Se você tentar ir contra ele, você vai acabar se quebrando, vai acabar tendo uma má experiência, né? Acho que é por aí. Legal. E tu falou bastante de integração, e aí eu fiquei curioso sobre a volumetria mesmo, né, de integrações. Tu comentou, né, até que em alguns momentos tem picos e tal, e Uhum, eventualmente nessas soluções que tu está integrando, eles não são serverless, né, então tu não consegue garantir que eles vão aguentar o mesmo volume, né, a mesma carga que tu sim, consegue aguentar em um curto espaço de tempo, né. Isso é uma realidade para vocês, esse desafio de integrar com soluções que não têm a mesma escala, de eventualmente tu estourar, né, do outro lado, né, um volume que não está capaz de resolver, e como que daí é lidado, né, do lado de cá, né, do lado de vocês, para conseguir ser resiliente, né, nesse tipo de cenário. claro. É uma excelente pergunta, Evandro. Assim, quando a gente, eu vou falar desse case da Smart Go primeiro. Ali, por exemplo, a gente tem integrações com outros sistemas, sistemas de terceiros, ERPs, e etc. E grande parte desses sistemas tem políticas de rate limit, por exemplo. Então, não adianta eu escalar do meu lado e fazer 1.000, 2.000, 3.000 requisições para ele em um segundo, que eu vou queimar o rate limit de uma determinada API key ali e vou levar uma penalidade, né? Seja ela por tempo, seja ela contratual, qualquer que for. Então, eu preciso tomar cuidado para escalar moderadamente ou escalar de forma consciente ali, obedecendo o rate limit da minha integração, né, do meu terceiro. Nesse caso, por exemplo, na Smart Group, como a gente está usando Azure, a gente está usando uma classe de funções muito interessantes, são as Durable Functions. Na Azure, Durable Functions permite com que você orquestre flows de forma programática, parecido ou assim, não chega a ser, mas tem algumas features próximas das steps, onde eu consigo invocar uma subfunção e fazer com que a função primária durma até que aquela subfunção termine. E eu consigo fazer isso para, por exemplo, escalar 50 subfunções, esperar 50 terminarem e aí voltar para a minha primária e continuar. Então a gente consegue também isso em steps, tem, né, paralelos aí, etc. É, na Azure também tem o Logic Apps, que tem uma pegada próxima das steps, mas a gente não optou por usar Logic Apps, optou por usar Durable Functions. E nessa pegada aí de Durable, a gente consegue fazer um controle muito fino desses rate limits. Porém, tem um outro detalhe. Estou falando de quando a gente vai para um provedor externo. Tem um outro detalhe que é, ok, eu escalei, por exemplo, 1.000 chamadas para provedores diferentes, obtive os dados e eu vou trazer isso para o meu core, vou entregar isso com os meus microserviços tradicionais, rodando lá em containers e coisa que vale. Então, uma das pegadas que a gente fez na Smart Go foi separar instâncias desse nosso core, responsáveis por atender as demandas de diferentes pontos do sistema. Então, eu tenho, por exemplo, um conjunto de instâncias que trabalha com essas functions, que recebe a carga das functions, que processa isso e integra com o core. Eu tenho um outro conjunto de instâncias que faz que fica ali, digamos assim, disponível para minha operação tradicional, front-end, coletores, devices de campo, essa coisa toda. Até devices de campo, inclusive, tem uma instância separada, mas ok, a operação de front-end a gente tem uma instância exclusiva. Por quê? Porque para não gerar essa concorrência desleal, vamos falar assim, de picos das functions, com a minha instância de operação que está servindo a um front-end, que está servindo ali a um usuário que precisa também de tempo de resposta rápido para a operação dele. Então, foi uma das formas que a gente encontrou para segregar a carga. Mas, de forma bem genérica, a gente prefere trabalhar com conceitos onde a gente consegue gerar padrões aí assíncronos, ou seja, eu tenho um conjunto de functions que estão fazendo integrações, elas processam, jogam em algum pool, jogam em algum sistema de mensageria, jogam em algum banco temporário, alguma coisa assim que elas consigam
que consiga escalar junto, né? Consiga ter um par ali junto com elas de performance e em paralelo ou de forma assíncrona, isso está vindo para o nosso core de forma controlada ou de forma onde o throughput você consegue modelar ele melhor para justamente não, entre aspas, queimar o seu core, né? Não subir demais o processamento ou não travar, coisa que vai. Então, foi a abordagem, né, dentro da Smart Group que a gente escolheu ali, e até agora tem sido muito positivo. Bacana. E aí agora, olhando um pouco para o lado dos desafios, né, dificuldades, né, nesses dois cases, né? O que Uhum, foi assim mais desafiador, que vocês tiveram mais dificuldade para construir esses dois cases, ou até mesmo outro case, né, se quiser uhum, compartilhar também, né? Mas queria ouvir um pouquinho de ti, né? O que realmente teve de pedra no caminho. legal. É, vamos falar assim, o primeiro case ali do Design Pattern Saga, eu acho que a primeira pedra foi a experiência com steps, porque eu falei que ela foi natural, mas é óbvio que teve a curva de aprendizagem. Então, a primeira pedra que, como meu líder ali, no gestor, a gente teve que lidar foi não simplesmente pegar e fazer, mas criar um modelo onde os desenvolvedores iam avançando no projeto e aprendendo ao mesmo tempo. Então, assim, a gente começou vamos implementar um microflow, né? É a tua tarefa dessa semana é fazer um microflow, fazer funcionar com steps, tal, não sei o quê. Mostra aqui para o time, mostra o resultado no final aí de X tempo. Trouxeram o resultado. Não era perfeito, estava ok. Agora vamos combinar esse microflow com um processamento de uma lambda, chamando um serviço externo, voltando, não sei o que. Ah, legal, legal. Agora vamos implementar um sistema de retry disso aqui. Pô, deu errado. Então, a gente foi subindo a escala de dificuldade, fazendo assim uma gestão muito eficiente dos recursos que estavam disponíveis para a gente trabalhar naquele projeto e subindo a escala de dificuldade do trabalho conforme o projeto também ia avançando. E usando esses pequenos blocos para, digamos assim, construir o quebra-cabeça final, que seria o nosso flow completo. Então, foi a estratégia que a gente escolheu. Obviamente que no dia a dia tiveram coisas para serem vencidas, a maior parte curva de aprendizagem, realmente a pessoa ali entender como funcionava, entender como é uma entrada, como é uma saída de uma estética, como configura, como personaliza da forma correta. Mas foi muito positivo, porque realmente, no total, diminuiu o nosso tempo de entrega. Outra né, pedra foi a questão da geração do laudo final lá do arquivo, principalmente do PDF, o Excel até é ok, mas do PDF foi uma dor de cabeça, porque tinha muitas regras para geração, ele era um mecanismo como se fosse um template que você ia substituindo no Excel e depois produzia o PDF a partir do próprio Excel. Então, quando a gente começou a tentativa disso na Lambda, a gente teve muitos problemas com relação a bibliotecas, porque a nossa abordagem de Lambda foi usando o Load, tá? Então, talvez se a gente tivesse usado Java, por exemplo, a gente tivesse tido menos problemas, porque o Java já sobe uma JVM, você consegue. Tem muitas bibliotecas Java que já lidam com isso muito bem. Assim, olhando isso, né, depois de um tempo, assim, entre fazendo um recap, né, a gente internamente pensou, poxa, talvez usando Java a gente tivesse tido algum sucesso com aquilo, mas tínhamos dois problemas, né? Primeiro, a geração do PDF usava diversas bibliotecas ali que elas geravam conflitos, muitas vezes se o usuário colocava uma fonte diferente no Excel dele, ou uma imagem, ou algum recurso extra, gerava algum bug, assim, que crashava a nossa function, e não era nem por volume, nem nada, era assim, crash pela biblioteca não suportar aquilo, a fonte não está disponível na instância Linux que rodava a Lambda, então tinha umas besteirinhas assim que incomodava, assim, era um negócio chato. E, bom, então a gente teve que optar daí sim por desenvolver esse tradicional, mas também tinha um outro detalhe. Pela grande volumetria de dados que a gente tinha que processar para produzir o laudo final, a gente tinha um pico de escala, principalmente de memória da instância, muito alto. A gente saía ali de, sei lá, 300, 400, 500 MB e às vezes topava 2 GB durante uma geração de um laudo. E parte disso um pouco, acho, pelo modelo de desenvolvimento que a gente adotou, alguns padrões de desenvolvimento, parte disso também pelas bibliotecas que a gente usava que eram muito pesadas ali para fazer o load de tudo isso. Ela, quando carregava isso na memória, acabava consumindo muito. Então, a estratégia de usar aí uma instância já maior, dentro do Fargate, dentro de ali um codebase mais tradicional,
foi muito mais rápido e assertivo para esse problema, né, de produzir o laudo, do que ficar moendo a lambda até aquilo funcionar. Acredito que um fine tuning, uma linguagem, uma stack adequada, a gente chegaria lá, né? Mas, sei, teria que comparar talvez os resultados e talvez fosse muito elas por elas, ou talvez o Fargate ainda nos entregasse um horsepower melhor, principalmente de escala de containers grandes, vamos falar assim, do que a Lambda, principalmente na época que a gente estava fazendo isso, que era em 2019 ali, né? Yeah. Então, a gente estava também com a tecnologia que tinha disponível da AWS na época. Boa. E se fosse por Java, né, que seria uma abordagem, tu possivelmente ia ter outros problemas, né, como cold start maior, até o uso de memória para esse tipo de geração acaba sendo bem alto em Java, então talvez o Uhum, custo também mudasse bastante, né? Então eu teria que botar exato. realmente na ponta do lápis para ver se também ia resolver, mas acho que a sacada realmente de combinar, né, os mundos acaba sendo uma boa lição aqui para compartilhar Uhum. para o pessoal, né? Então isso é bem legal. E no outro case, teve algum desafio diferente desses? Olha, eu acho que o principal para nós lá foi lidar com observabilidade, porque enquanto no primeiro case a step function e etc. nos entrega muita, vamos falar assim, observabilidade, logs, métricas, né, de comportamento prontas. Quando você traz o orchestration pro código, né, ou seja, traz lá para você realmente programar ele, lidar com ele em baixo nível, você realmente garante observabilidade disso, garante log, garante controle, não é tão simples. Mesmo usando ferramentas da Azure, Application Sites, etc., a gente não tinha as métricas que a gente precisava, precisamos de logs ou coisas do gênero, assim, tão finas. Então, a gente teve que usar um serviço externo. No nosso caso, a gente utilizou o Datadog como serviço externo e foi muito mais feliz trazendo essas métricas para lá. Eu acho que o maior desafio lá fora, toda a parte de integração e configuração, orquestração, que eu acabei comentando ali, dos rate limits, aquela coisa toda, a segunda pedra no sapato que a gente teve que lidar foi a observabilidade. Então, cuidar muito para que a gente exportasse o que estava acontecendo em real time com aquelas funções para um serviço externo e criar métricas para entender se aquilo que a gente estava fazendo lá naquelas funções realmente estava obedecendo aquilo que a gente precisava. Porque, como eu falei, se eu queimo um rate limit, se eu passo do meu limite de escala, eu levo uma penalidade. Eu precisava entender se eu estava, vamos assim, muito próximo do meu rate limit, ou seja, consumindo o que eu podia, mas não topando, né? Então a gente tinha que manter uma folga, tinha que ter um nível de controle ali para que a gente não topasse o rate limit e aí ficasse fadado a não ter nenhuma integração por um X tempo. Então, eu acho que a dificuldade ali foi mesmo construir toda uma métrica de observabilidade em volta disso. E até só puxando esse gancho, assim, eu costumo dizer que serverless sem observabilidade como um tiro no escuro. Né? Como você está trabalhando ali com um programa que você consegue só observar ali de longe aquelas métricas bem simples e básicas e você não sabe o que está acontecendo dentro do coração da coisa. Então, para quem for trabalhar com serverless, fica tranquilo que as clouds oferecem muitos produtos defaults ali dentro delas, mas se você tem já métricas, se você já tem cultura de observabilidade, com certeza trazer isso para o desenvolvimento de serverless vai só te dar benefícios. Não é muito, acho que intrínseco uma coisa com a outra, assim. Você escalar o serverless e entender por que está escalando, como está escalando, como está se comportando, baseado no que está aquele custo, né? Tive um custo maior aqui esse mês, mas por quê? Quando ele escalou? Por que escalou? Então, você entender, fazer essas perguntas, só uma boa métrica e uma boa componentes ali de observabilidade vão te permitir entender os comportamentos que as funções vão ter ao longo do tempo. Legal. A granularidade, né, que ajuda em tantas outras coisas, né, nesse caso, gera um desafio maior do que trabalhar em modelos tradicionais, né? Então, essa tua dica é muito boa realmente, porque sem observabilidade fica complexo, né, num mundo com uma granularidade tão grande, né? Então, isso pega bastante, né? E no fim, assim, dado, né, esses desafios, enfim, né, o case que vocês têm aí, valeu a pena, né, ter utilizado serverless? Os resultados que vocês escolheram foram é,
suficientes, né? Porque era pensado, foram além, enfim, valeu a pena? Ah, valeu. Acho que valeu sim. Os resultados, como eu falei, o primeiro case, só o tempo de desenvolvimento, pessoas, né? Nossa atividade de desenvolvimento hoje, o capital humano é muito caro. A gente sabe que o desenvolvedor hoje, ele é um ativo aí humano muito caro para uma empresa, muito caro para um projeto. Então, quando você fala em reduzir tempo de desenvolvimento aí um mês ou mais, você está falando de um volume de dinheiro considerável. Então, só, né, no nosso primeiro case, o tempo de desenvolvimento que a gente reduziu já foi um ganho assim excepcional. Com a questão de robustez que a gente ganhou, e eu vou te dizer assim, a gente nunca teve um problema na Saga Pattern implementada no Step Function, nenhum problema. Pelo contrário, as telas da AWS, ali, o painel da AWS de monitoramento das steps, para quem não conhece, você consegue abrir um flow que aconteceu no passado e ver aonde que ele parou. A AWS pinta umas bolinhas ali, você consegue ver visualmente, realmente, uma pessoa consegue interpretar, né, o que está acontecendo com aquele flow. E isso nos trouxe, inclusive, benefícios de manutenção, porque quando acontecia algum problema de não ter gerado, ter acontecido algum erro, principalmente nas primeiras semanas ali de operação do produto, a gente olhava e descobria, pô, não foi o nosso serviço. Foi o serviço terceiro que não aguentou a pancada, que não conseguiu retornar o dado, que caiu, que estava indisponível e por aí vai. Então, aí, claro, foi feito um trabalho nesse serviço terceiro para estabilizá-los, mas o workflow construído usando steps, usando um Saga Pattern ali dentro, foi tão bom, foi tão benéfico que a gente conseguiu ser muito assertivo também na manutenção. Então foi bem bacana. E do outro lado ali da Smart Go também, os resultados para a gente em relação não só ao tempo de desenvolvimento, mas em relação ao benefício dessa escala, desses picos, dos valores que a gente paga mensalmente, né, trouxeram aí um ganho para a empresa muito bacana. Então acho que a resposta é sim, foi positivo. Tem um ponto só que eu queria acrescentar, acho que acabei não comentando, mas para quem está começando serverless, eu acho que uma pegada, principalmente de desenvolvedores, que é aquela, vamos assim, é, ele ir debugando para ir sentindo, né, para ver o código, ver acontecendo, e no mundo serverless o debugger é mais complexo. Então, me recordei até aqui que dentro do universo da Smart Go, acho que um outro desafio que teve também foi em os desenvolvedores entenderem a dinâmica de debugging de entender o código deles mesmo durante o desenvolvimento daquele código, de como que ele estava se comportando, de como que ele estava executando. Especialmente quando você tem cenários do que a gente chama de fan-in e fan-out, né? Quando você expande, você invoca ali várias funções, elas fazem alguma coisa, elas retornam para algum outro ponto central que vai compilar os dados ou coisas do gênero. Isso você pode fazer com Step, pode fazer com Azure, enfim, você tem N abordagens para todos os clouds aí. Mas quando você tem esse cenário de partir de um ponto, fazer um span e voltar para aquele ponto, é, você garantir durante o desenvolvimento, né, fazer um debugging dessas diversas coisas que estão acontecendo em paralelo, é quase impossível. Né? Então você tem que usar algumas técnicas, você tem que ter algumas noções ali de como isso acontece para entender falhas que estão acontecendo no seu código. E aí, de novo, observabilidade, já desde o desenvolvimento, vai te trazer com certeza mais felicidade, né? Mas um caminho mais tranquilo aí de entrega desses projetos. Então, para fechar aqui, eu acho que a gente foi bem feliz, sim, os resultados foram muito bons. E esses pontos de aprendizagem, né, de debugging, de treinar o time e de você entender os modelos, de como funcionam, que são um pouco diferentes dos modelos tradicionais, a partir do momento que você consegue superar essas pequenas escalas, os benefícios de implementação de serverless, eles são cumulativos, eu diria. Você consegue ir somando eles projeto a projeto, experiência a experiência, para chegar no final ali de um tempo de já ter feito isso e realmente se tornar um adepto da tecnologia, né? Um adepto da metodologia de trabalhar com serverless. Legal, muito bom, cara. E para a gente caminhar aqui já para fechar, que dicas tu dá então para quem está ouvindo, né, e que quer eventualmente começar a usar serverless, não sabe ainda por onde, né, e enfim precisa aprender um pouco mais? O que tu resume aí de dicas para esse pessoal? Não, primeiro sigam aqui o podcast da Evana, né? Vão ouvir, acho que vários episódios que já estão gravados aí, muito bons, inclusive. E eu acho que para quem quer começar, a primeira parte de começar qualquer jornada é conhecimento.
Então, não adianta você começar baixar ali, clonar um repositório, sair codificando isso que nem um louco e achar que vai entregar mágica no final das contas, sem entender, sem conhecimento. Você precisa entender o modelo, como aquele modelo funciona, a questão da precificação, principalmente para quem é gestor, para quem é um líder, um arquiteto, que precisa se preocupar com isso, tem que entender a questão de precificação. E eu diria que talvez uma forma como a gente fez aqui, baseado em algumas experimentações, também pode ser replicado. E eu acredito que isso é muito forte para outras empresas. Você vai experimentando, você vai usando isso em cenários mais contidos, em que você consegue ter ali uma noção de como vai estar a volumetria, de como que aquilo já está se comportando no as-is, e vai jogar isso para serverless e vai observar, vai sentindo. Para quem realmente precisa sair do zero, né, para o serverless, eu acho que é conhecimento, um pouco de experimentação. Eu acho que essa questão de você trabalhar fora da camada de contexto core do seu serviço, então, integrações, processamentos que rolam de forma assíncrona, pontos aí que você consiga tirar do seu core e jogar para fora em serverless, é um excelente começo, é um excelente caminho para começar. Aquela pessoa que fala assim, hoje eu vou fazer um projeto full serverless, eu tenho pouca experiência ou nenhuma experiência. Você não tem um arquiteto, você não tem uma pessoa experiente te guiando, certamente você vai cometer algum erro. Espero que seja um erro pequeno, deve ser um erro que não te custe dinheiro, não te custe muita dor de cabeça, mas certamente você vai cometer algum erro. Então, quanto mais contido, mais, vamos falar assim, tranquila for o case que você escolher, ou tiver uma pessoa bacana, experiente te guiando, com certeza a linha de chegada ali, o resultado vai ser positivo. Legal. Ou fazer um hackathon para fazer um IoT ali com O IoT serverless de para ter um café. balança. Se alguém tem problema de café no escritório, é só me chamar aí, que a gente já tem um produto prontinho para isso. Boa, boa. Mas ótima ideia, né? Também trabalhar com alguma coisa assim mais lúdica, né? Também bacana para começar, né? Com certeza. Alan, obrigado aí pelo papo, pelo tempo que tu dedicou aí para compartilhar esses dois cases, né, aí do Grupo Regaço, da Smart Go com a gente aqui, com os ouvintes. Obrigado e espero a gente poder conversar bastante ainda sobre serverless. Eu que agradeço, pessoal. Evandro, muito obrigado. Valeu, gente. Valeu. E assim a gente encerra mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. Até a próxima.